Ele achou que o tempo apagaria aquela decisão. Não apagou. Assinar significou demitir alguém que não merecia. Não assinar teria colocado vidas em risco. 3 anos depois, ao conhecer uma nova médica, competente, dedicada, ele sentiu o mesmo peso no peito e percebeu que podia errar de novo. Se você gosta de histórias intensas, onde sentimentos enfrentam limites reais, inscreva-se no canal Romances de Plantão. Dr. Rafael Navarro tinha 44 anos e uma reputação construída com precisão cirúrgica. Diretor clínico do Hospital São Vicente, um dos maiores da capital, ele era respeitado pela equipe, temido pelos residentes e admirado pelos pacientes. Mas havia algo que ninguém via. A cicatriz invisível de uma decisão que ele tomou 3 anos antes. O nome dela era Doutora Cecília Monteiro. Ela havia sido contratada como cardiologista intervencionista, uma das melhores da região. Competente, focada, querida pelos pacientes. Até que começaram as reclamações. No início, eram sutis. Uma enfermeira comentou que a doutora Cecília passava tempo demais com um paciente específico. Depois, outra colega mencionou que ela chorou durante uma consulta. Rafael, na época recém-promovido a diretor, investigou. Descobriu que Cecília havia se envolvido emocionalmente com um paciente terminal. Ligava para ele fora do horário, visitava-o nos finais de semana, tomava decisões médicas baseadas em promessas pessoais, não em protocolos. Quando o paciente morreu, ela entrou em colapso. Parou de atender. Trancou-se no consultório por horas. Rafael precisou tomar uma decisão. Ele chamou Cecília para uma reunião. Ela entrou na sala pálida, olhos inchados, as mãos tremendo levemente, enquanto segurava a alça da bolsa. "Eu não fiz nada errado", ela disse, a voz trêmula, mas firme. "Eu só me importei. Ele estava sozinho. A família tinha abandonado ele. Eu só quis que ele não morresse se sentindo invisível." Rafael olhou para os relatórios na mesa. Tinha tudo ali. As ligações fora do horário, as visitas não autorizadas, as doses de morfina ajustadas sem consultar a equipe. "Você cruzou a linha, Cecília", Rafael respondeu, mantendo o tom firme, profissional, mas algo dentro dele se contraía. "E isso colocou outros pacientes em risco. Você sabe disso." Cecília olhou para ele como se tivesse sido esfaqueada. "Você nunca amou ninguém, Rafael? Nunca sentiu que valia a pena arriscar tudo por um momento de humanidade?" Ele não respondeu, mas algo naquela pergunta o atingiu de um jeito que ele não esperava. "Eu preciso proteger este hospital", ele disse, desviando o olhar. "E isso significa proteger as pessoas de decisões emocionais que podem custar vidas." "Então você nunca vai entender", Cecília sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Porque você nunca permitiu que nada importasse mais do que as regras." Rafael assinou o desligamento dela naquela tarde. Cecília saiu do hospital em silêncio. Ninguém mais ouviu falar dela. E Rafael carregou aquela decisão como uma pedra no peito. Nos meses seguintes, ele se tornou ainda mais rígido, mais distante, mais controlado. Porque se havia uma coisa que Rafael Navarro não podia permitir, era que sentimentos interferissem no seu julgamento. Ele tinha visto o que acontecia quando as pessoas escolhiam o coração em vez da razão. E ele nunca permitiria que isso acontecesse com ele. Ou assim ele pensava. Você conseguiria demitir alguém por sentir demais? 3 anos se passaram. Rafael continuou firme na direção. O hospital cresceu. As metas foram batidas. Ele era eficiente, justo e distante. Sua vida pessoal era inexistente, sem relacionamentos, sem intimidade, sem risco. Ele acordava às 5 da manhã, corria 10 quilômetros, revisava prontuários antes das 7 e passava o dia inteiro resolvendo problemas que outras pessoas criavam. À noite, voltava para um apartamento vazio, com uma vista para a cidade que ele mal olhava. Ele não se sentia solitário, pelo menos era o que ele dizia a si mesmo, até que a doutora Júlia Carvalho entrou na vida dele. Júlia tinha 36 anos e acabara de ser contratada como intensivista na UTI do São Vicente. Ela vinha de um hospital menor, no interior,
onde havia feito um trabalho notável, reduzindo a taxa de mortalidade em casos críticos. Seu currículo era impecável. Sua entrevista, ainda mais. Sua postura inabalável. Rafael aprovou a contratação pessoalmente, mas não esperava que ela fosse assim. No primeiro dia de Júlia no hospital, ele estava revisando prontuários na sala de reuniões quando a viu atravessando o corredor principal. Ela usava o jaleco branco com o crachá ainda reluzente, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo baixo, passos rápidos e decididos. Não parecia nervosa. Parecia alguém que sabia exatamente onde estava pisando. Rafael sentiu algo estranho. Não era atração, ainda não. Era reconhecimento. Como se, de alguma forma, ele já soubesse quem ela era. Como se ela carregasse algo que ele tinha perdido há muito tempo. Ele desviou o olhar e voltou ao trabalho. Mas a imagem dela ficou. 2 dias depois, ele foi chamado para uma emergência na UTI. Um paciente de 58 anos havia entrado em parada cardíaca. A equipe estava em pânico. O residente responsável congelou. A enfermeira-chefe gritava ordens contraditórias. E então, Júlia assumiu. Rafael chegou à porta da UTI e parou. Ela comandava a sala com uma calma assustadora. Cada ordem era precisa, cada movimento coordenado. Não havia hesitação, não havia medo. Adrenalina agora, carregando o desfibrilador. Todos afastados. Segundo choque em 3, 2, 1. Aplicar. O monitor apitou. Ritmo sinusal. O paciente voltou. Júlia suspirou fundo, tirou as luvas e olhou para a equipe. Bom trabalho. Vamos monitorar por 24 horas. Alguém chama a família e explica o que aconteceu. Eu quero o relatório completo em 1 hora. Foi só então que ela viu Rafael parado na porta, os braços cruzados observando. Seus olhos se encontraram por um breve segundo. Ele acenou levemente com a cabeça. Ela devolveu o gesto, séria, profissional, e então ele saiu. Mas algo mudou. Naquela noite, Rafael voltou para casa mais tarde do que o normal. Ele ficou no escritório revisando o caso. Não porque precisasse, Júlia havia feito tudo certo, melhor que certo. Ela havia sido impecável. Mas ele precisava entender. Como alguém conseguia ser tão técnico e ao mesmo tempo tão presente? Ele tinha passado anos tentando separar uma coisa da outra, e ela fazia parecer natural. Nos dias seguintes, Rafael começou a notar Júlia com mais frequência, não de propósito, ou pelo menos era isso que ele dizia a si mesmo. Ela estava sempre presente, sempre atenta, sempre um passo à frente, mas havia algo mais. Júlia não ria alto, não fazia amizades fáceis, não participava das conversas de corredor. Ela era educada, respeitosa, mas havia uma distância nela, como se ela tivesse aprendido, assim como Rafael, que manter as pessoas longe era mais seguro. Uma tarde, ele a viu sentada sozinha na sala de descanso, revisando um prontuário com uma xícara de café frio ao lado. Ele bateu na porta aberta. Doutora Júlia. Ela ergueu os olhos, surpresa. Doutor Navarro. Precisa de algo? Só queria dizer que fez um excelente trabalho na emergência de terça-feira. Júlia sorriu de leve, um sorriso contido, quase imperceptível. Obrigada, eu estava apavorada por dentro. Não pareceu. Bom, ela respondeu com um tom levemente brincalhão. Então funcionou. Rafael sorriu também, e percebeu que não sorria assim há muito tempo. Ele deveria ter saído da sala naquele momento, mas ficou. Como está se adaptando ao hospital? Ainda estou conhecendo todo mundo, mas gosto daqui. Parece um lugar sério. É, Rafael concordou. A gente tenta. Houve um silêncio confortável. E você? Júlia perguntou, inclinando a cabeça levemente. Como é dirigir um lugar como esse? Rafael hesitou. Era uma pergunta simples, mas a forma como ela perguntou, com interesse genuíno, sem bajulação, o desarmou. Solitário, ele admitiu antes de perceber o que estava dizendo. Júlia o olhou com atenção real, não com pena, não com julgamento, com compreensão. Imagino, ela disse baixinho. Eu também conheço essa sensação.
Rafael a olhou com mais atenção agora. Você se sente sozinha? Júlia hesitou, e então, com uma honestidade que o surpreendeu, respondeu. Todos os dias, mas aprendi a conviver com isso. Algo no peito de Rafael se apertou. Ele saiu da sala pouco depois, mas a conversa ficou com ele pelo resto do dia. E pela primeira vez em 3 anos, Rafael Navarro se pegou pensando em alguém que não fosse um paciente, um protocolo ou um problema administrativo. Ele pensou em Júlia. E isso o assustou profundamente. O que pesa mais? O dever de manter distância ou o alívio de ser visto? Nas semanas seguintes, Rafael e Júlia começaram a cruzar com mais frequência. Reuniões de equipe, discussões de caso, corredores, sempre profissional, sempre respeitoso. Mas havia algo no ar, uma atenção mútua que nenhum dos dois nomeava. Rafael começou a perceber pequenos detalhes. A forma como Júlia franzia a testa quando estava concentrada. Como ela mordia levemente o lábio inferior antes de tomar uma decisão difícil. Como ela tinha o hábito de tocar o crachá do jaleco quando estava nervosa. Ele não deveria estar notando essas coisas, mas notava. Uma noite, Rafael estava saindo tarde do hospital quando viu Júlia sentada na recepção vazia, com o celular na mão e uma expressão cansada. Problema? Ele perguntou, se aproximando. Júlia ergueu os olhos, surpresa. Meu carro não liga. Já chamei o seguro, mas vai demorar pelo menos 1 hora. Rafael olhou para o relógio. Passava da meia-noite. Posso te dar uma carona? Júlia hesitou. Não quero incomodar. Sei que você deve estar cansado. Estou. Mas não é incômodo. Ela aceitou. No carro, a conversa foi leve no início. Trânsito, plantões, o hospital. Mas então, Júlia perguntou. Por que você escolheu ser diretor? Você era cirurgião, não era? Era. Rafael confirmou, mantendo os olhos na estrada. Ainda sou, tecnicamente, mas faz tempo que não opero. Quanto tempo? 3 anos. Você sente falta? Ele pensou antes de responder. Às vezes. Mas achei que podia fazer mais diferença do outro lado. Organizando, protegendo. Protegendo de quê? Rafael hesitou. De erros, de riscos desnecessários, de decisões ruins. Júlia ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela. Você já precisou demitir alguém? A pergunta atingiu Rafael como um golpe. Ele desviou o olhar da estrada por um segundo, olhando para ela. Já, X, e foi difícil? Sim, mesmo sendo necessário. Rafael apertou o volante. Às vezes o necessário ainda dói. Júlia virou-se para ele, estudando seu rosto com atenção. Você carrega isso com você, não é? A decisão. Rafael não respondeu, mas a resposta estava no silêncio. Eu também já precisei tomar decisões difíceis, Júlia disse, a voz mais baixa agora. No hospital anterior. Tive que escolher entre 2 pacientes. Só tínhamos um leito de UTI disponível. Um era jovem, com chances altas de recuperação. O outro era idoso, mas tinha família presente. Eu escolhi o jovem. E ele sobreviveu? Não. Rafael sentiu o peso daquela palavra. E o idoso? Morreu 3 horas depois, na maca do corredor. Silêncio. Então você carrega 2 mortes, Rafael disse baixinho. Eu carrego a dúvida, Júlia corrigiu. A dúvida de que talvez não houvesse escolha certa e que todas as vezes que eu precisar escolher de novo, vou errar de novo. Rafael olhou para ela. Por que você continua? Júlia sorriu, mas era um sorriso triste. Porque desistir seria aceitar que eles morreram por nada. Então eu continuo e tento acertar na próxima. Rafael sentiu algo se mover dentro dele, algo que ele havia trancado há muito tempo. Você é corajosa, ele disse. Não sou, Júlia respondeu. Eu só não sei fazer outra coisa. Quando chegaram ao apartamento dela, ela saiu do carro, mas antes de fechar a porta disse: Obrigada, Rafael, não só pela carona. Ele acenou. Ela entrou no prédio. E ele ficou ali parado no carro por 10 minutos, tentando entender o que estava acontecendo com ele. Porque pela primeira vez em anos, Rafael Navarro não se sentia sozinho. E isso era perigoso. 2 semanas depois,
Durante uma reunião de comitê, um dos médicos mais antigos do hospital fez um comentário casual. A nova intensivista está se saindo bem. Tomara que essa dure mais que a última. Rafael franziu a testa. Como assim? O colega deu de ombros. A doutora Cecília. Lembra? Ela também era ótima no começo. O nome caiu como um peso na sala. Rafael não respondeu, mas sentiu o olhar de alguns colegas sobre ele. Um deles, Dr. Augusto Ribeiro, um cardiologista veterano, se inclinou na cadeira. Falando nisso, Rafael, você tem certeza de que a contratação da doutora Júlia foi imparcial? Rafael o encarou. O que você está insinuando? Nada, Augusto respondeu, levantando as mãos em gesto de paz. Só acho curioso que você tenha aprovado pessoalmente a contratação dela. Você não costuma fazer isso. Ela tinha o melhor currículo. Tinha, Augusto concordou. Mas também bem, você sabe, atraente. E você é solteiro. Só estou dizendo que as pessoas falam. Rafael sentiu a raiva subir. As pessoas sempre falam, Augusto, e geralmente sobre coisas que não entendem. Claro, claro. Augusto se levantou, sorrindo de forma condescendente. Só estou te alertando. Você já teve um problema com isso antes. Seria uma pena repetir. E saiu da sala. Rafael ficou sentado, as mãos fechadas em punhos sobre a mesa. Ele sabia que Augusto estava plantando sementes de dúvida, e o pior, elas estavam encontrando solo fértil. Depois da reunião, ele foi até a sala da administração e pediu o prontuário funcional de Júlia. Não havia nada de errado, nenhuma reclamação, nenhuma irregularidade. Mas ele sabia que estava procurando, e isso por si só já era um problema. Naquela noite, Júlia bateu na porta do escritório dele. Posso falar com você? Claro. Ela entrou e fechou a porta. Rafael notou que ela parecia tensa. Eu ouvi um comentário hoje sobre uma médica que trabalhou aqui antes de mim. Cecília era o nome. Rafael ficou tenso. Quem falou sobre ela? Uma das enfermeiras. Ela disse que eu parecia mais com a doutora Cecília do que deveria. Disse que eu deveria tomar cuidado. Rafael respirou fundo. E o que você quer saber? Quem ela era e por que saiu? Rafael se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada lá fora. Ela era cardiologista. Muito boa. Mas se envolveu emocionalmente com um paciente. Cruzou limites. E eu a demiti por isso. Júlia ficou em silêncio por um longo momento. Você acha que ela estava errada? Acho que ela colocou sentimentos acima de responsabilidades. E isso é perigoso. Perigoso para quem? Para os pacientes ou para o hospital? Rafael se virou para ela. Para todos, inclusive para ela. Júlia deu um passo à frente. E se ela simplesmente se importasse demais, se ela não conseguisse separar o humano do profissional? Então ela escolheu a profissão errada, Rafael disse, mais duro do que pretendia. Júlia balançou a cabeça lentamente. Ou talvez você seja rápido demais em julgar, Rafael. Talvez você tenha tanto medo de errar que prefere não sentir nada. Rafael sentiu a acusação como um tapa. Eu protegi este hospital. Protegi os pacientes. Protegi a equipe. E quem te protegeu? A pergunta ficou suspensa no ar. Rafael não respondeu. Você sabe o que eu acho? Júlia continuou, a voz mais suave agora. Eu acho que você não demitiu a Cecília por ela ter cruzado a linha. Você a demitiu porque ela te mostrou que você também pode cruzar. E isso te apavora. Rafael olhou para ela sem palavras. Eu estou certa? Júlia perguntou. Ele não respondeu. Ela pegou a bolsa e caminhou até a porta. Boa noite, Dr. Navarro. E saiu. Rafael ficou sozinho no escritório, o coração batendo forte no peito. Porque ela estava certa. E ele sabia disso. Até onde vale ir por alguém que confia em você? Nos dias seguintes, Rafael e Júlia mal se falaram. Eles se cruzavam nos corredores, trocavam cumprimentos educados, mas a proximidade que havia começado a se formar estava congelada. Rafael se dizia que isso era melhor, mais seguro, mais profissional. Mas à noite, sozinho no apartamento,
Ele se pegava pensando nela, na forma como ela o tinha lido tão facilmente, na forma como ela não teve medo de confrontá-lo, e na forma como, pela primeira vez em anos, alguém o tinha feito se sentir visto. Então, tudo desmoronou. 3 dias depois, Rafael recebeu uma ligação da ouvidoria do hospital. Uma denúncia formal havia sido registrada contra ele. A acusação: favorecimento pessoal em relação à doutora Júlia Carvalho. O denunciante era anônimo, mas os detalhes eram específicos. Horários de reuniões prolongadas, a carona, conversas em particular, olhares, nada ilegal, mas tudo questionável. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele sabia exatamente como isso parecia, e sabia quem estava por trás. Dr. Augusto Ribeiro. A investigação interna foi aberta imediatamente. Rafael foi afastado temporariamente das funções de diretor enquanto o caso era analisado. Júlia foi chamada para depor. Ela entrou na sala do conselho administrativo com a postura firme de sempre. Mas Rafael, que estava proibido de estar presente, mas recebeu um relato depois, soube que ela estava abalada. Doutora Júlia, a senhora teve algum tipo de envolvimento pessoal com o doutor Rafael Navarro? Não, ela respondeu com clareza. Nós conversamos algumas vezes. Ele me deu uma carona uma noite. Mas não há nenhum envolvimento pessoal. E ele a tratou de forma diferente dos outros funcionários? Júlia hesitou. Ele foi atencioso, mas nunca inadequado. A senhora sente que deve o emprego a ele? Júlia ergueu o queixo. Eu devo meu emprego à minha competência. Mas foi ele quem aprovou sua contratação pessoalmente. A senhora não acha isso interessante? Acho que ele reconheceu meu trabalho, assim como reconhece o trabalho de qualquer profissional competente. Mas a senhora é a única contratação recente que ele aprovou pessoalmente. Júlia não respondeu, porque não tinha resposta. Rafael também foi chamado para depor. As perguntas foram mais duras. Você aprovou pessoalmente a contratação da doutora Júlia? Sim. Por quê? Porque ela tinha o melhor currículo. E porque a UTI precisava de alguém com experiência em casos críticos. Você costuma aprovar contratações pessoalmente? Quando são estratégicas, sim. E a doutora Júlia era estratégica? Rafael olhou para o conselho. Ela é uma médica excepcional. E continua sendo. Isso não é o que perguntamos. Sim, Rafael repetiu. Ela era estratégica. Você teve ou tem interesse pessoal nela? Rafael respirou fundo. A sala ficou em silêncio. Ele podia mentir. Podia negar, podia proteger a própria carreira, mas algo dentro dele não deixava. Eu a admiro profissionalmente, Rafael disse, medindo cada palavra. E sim, eu acho que ela é uma pessoa notável, mas eu nunca, em momento algum, permiti que isso influenciasse qualquer decisão administrativa. Mas você sente algo por ela? Silêncio. E isso é relevante? Rafael perguntou. É sim. Porque se você sente algo, então todo o seu julgamento está comprometido. Rafael fechou os olhos por um segundo. Sim, ele admitiu, a voz baixa. Eu sinto algo por ela. A sala explodiu em murmúrios. Mas eu nunca agi em relação a isso. Rafael continuou mais alto agora. Nunca favoreci ela. Nunca prejudiquei ninguém. E se vocês revisarem todos os meus atos desde que ela chegou aqui, vão ver que tudo foi feito dentro do protocolo. Mas o sentimento existe. O sentimento existe, Rafael confirmou. Mas eu não sou controlado por ele. Um dos membros do conselho se inclinou para a frente. Dr. Navarro, o senhor entende que isso é exatamente o que aconteceu com a doutora Cecília, sentimentos interferindo no julgamento profissional. Rafael sentiu a ironia atingi-lo em cheio. Não, ele disse firmemente. Não é a mesma coisa. Então explique a diferença. A diferença é que eu reconheço o sentimento, e por isso mantenho distância. Cecília não fez isso, ela agiu. Eu não agi. Ainda não, alguém murmurou. Rafael olhou ao redor da sala e percebeu que já havia perdido. A investigação durou 2 semanas. Durante esse tempo, Rafael e Júlia mal se falaram. Ele evitava os corredores onde ela estivesse. Ela fazia o mesmo, mas a tensão no hospital era palpável.
Alguns colegas começaram a tratar Júlia com desconfiança. Outros começaram a questionar o julgamento de Rafael, de novo. E Rafael começou a entender como Cecília deve ter se sentido 3 anos antes. Julgada, isolada, condenada antes mesmo de ter uma chance de defesa. E então, a bomba estourou. Doutora Cecília Monteiro entrou com um processo trabalhista contra o hospital. Alegação: demissão sem justa causa, perseguição, abuso de poder. E o nome de Rafael estava no centro de tudo. A notícia do processo se espalhou rapidamente pelo hospital. Rafael foi convocado para uma reunião emergencial com o conselho diretor. Nós precisamos de respostas, Rafael. O que realmente aconteceu com a doutora Cecília? Eu já expliquei. Ela se envolveu emocionalmente com um paciente e comprometeu o atendimento. Mas há testemunhas que dizem o contrário. Dizem que você a perseguiu, que você tinha ciúmes dela. Rafael ficou branco. Isso é mentira. Então explique por que 2 médicas, em 3 anos, estão no centro de polêmicas envolvendo você. Rafael abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras, porque de fora realmente parecia um padrão. E ele não sabia como se defender sem parecer que estava inventando desculpas. Júlia soube do processo pela rádio corredor. Ela estava revisando prontuários na UTI quando uma enfermeira comentou: "Você ouviu? A doutora Cecília está processando o hospital. E o doutor Navarro." Júlia congelou. "O quê?" Ela diz que foi demitida injustamente, que ele abusou do poder, que perseguiu ela. Júlia sentiu o estômago revirar. Quando isso aconteceu? O processo foi aberto ontem. Mas o pessoal está dizendo que ela tem provas, testemunhas, tudo. Júlia largou os prontuários e saiu da UTI. Ela foi direto para o escritório de Rafael. Bateu na porta com força. "Entre." A voz dele veio de dentro, cansada. Júlia abriu a porta. Rafael estava sentado atrás da mesa, a cabeça entre as mãos, papéis espalhados por toda parte. Ele ergueu os olhos quando viu ela. "Júlia, é verdade?" Ela perguntou, fechando a porta atrás de si. "O quê?" "O processo. A Cecília. Ela está dizendo que você abusou do poder?" Rafael suspirou fundo. "Sim, é verdade que ela está processando, mas as acusações são falsas." Júlia cruzou os braços. "Então me conta a verdade. Toda ela. Porque eu preciso saber se estou defendendo a pessoa certa." Rafael olhou para ela surpreso. "Você vai me defender? Só se você for honesto comigo." Rafael se levantou e caminhou até a janela. E então, pela primeira vez, contou tudo. Como Cecília havia se apaixonado por um paciente terminal. Como ele tentou ajudá-la, ofereceu licença, ofereceu apoio psicológico. Como ela recusou tudo. Como entrou em colapso após a morte do paciente. Como ele precisou demiti-la para proteger o hospital. E como depois disso ele jurou nunca mais deixar sentimentos interferirem no trabalho. "Mas então você chegou", Rafael disse olhando para Júlia. "E eu senti tudo de novo." Júlia ficou em silêncio. "Você acha que eu sou como ela?" Ela perguntou a voz mais baixa agora. "Não, você é diferente. Você é equilibrada, forte. Mas eu tenho medo, Júlia. Medo de repetir o erro. Medo de te prejudicar. Medo de me prejudicar." Júlia deu um passo à frente. "E se você estiver errado? E se Cecília não fosse o problema? E se o problema? E se você estiver errado? E se Cecília não fosse o problema? E se o problema fosse a forma como você lidou com isso?" Rafael a encarou. "O que você quer dizer?" "Eu quero dizer que talvez você tenha punido ela por sentir. E agora está se punindo por sentir também. Mas, Rafael, sentir não é o erro. Agir de forma irresponsável é o erro. E você nunca agiu assim, nem comigo, nem com ela, provavelmente." Rafael respirou fundo. "Então, o que eu faço?" Júlia segurou o olhar dele. "Você descobre a verdade real. Não a versão que te contaram, não a versão que você construiu na cabeça. A verdade. E como eu faço isso? Eu vou te ajudar." Júlia decidiu investigar por conta própria.
Ela procurou registros antigos no sistema do hospital, conversou discretamente com enfermeiras que trabalharam com Cecília e, finalmente, encontrou o nome do paciente envolvido, Dr. Marcelo Andrade. Ele não era só um paciente, era um médico aposentado, neurologista, 68 anos, diagnóstico de câncer de pâncreas em estágio terminal. E ele havia morrido 3 anos atrás, mas sua viúva ainda morava na cidade. Júlia anotou o endereço e foi até lá no sábado seguinte. A senhora Andrade morava em uma casa simples, em um bairro antigo da cidade. Júlia tocou a campainha, nervosa. Uma mulher de 70 anos abriu a porta. Cabelos grisalhos, olhos cansados, mas gentis. Posso ajudar? Senhora Andrade, meu nome é Júlia Carvalho. Sou médica do Hospital São Vicente. Eu gostaria de conversar com a senhora sobre a doutora Cecília Monteiro. O rosto da mulher se iluminou. Doutora Cecília? Claro. Entre, por favor. Elas se sentaram na sala de estar. Havia fotos do Dr. Andrade por toda parte. A senhora se lembra dela? Júlia perguntou. Como eu poderia esquecer? A senhora Andrade disse, os olhos marejados. Ela foi um anjo para o meu marido. Quando todos os outros médicos queriam prolongar o sofrimento dele com tratamentos agressivos, ela foi a única que ouviu, que respeitou a vontade dele. E houve algo inadequado entre ela e seu marido? A senhora franziu a testa. Inadequado? Como assim? Algum tipo de envolvimento pessoal? A senhora Andrade balançou a cabeça com firmeza. Não havia nada assim. Meu marido amava apenas a mim. E a doutora Cecília era profissional. Ela só se importava. Ela visitava ele nos finais de semana, sim. Ligava para saber como ele estava, sim. Mas era compaixão, minha filha. Não amor romântico. Júlia sentiu o peito apertar. E quando ele morreu? Ela chorou. Muito. Eu também chorei. Todo mundo que conhecia o Marcelo chorou. Ele era um homem bom. E ela sabia disso. A senhora sabe que ela foi demitida? A senhora Andrade assentiu, o rosto endurecendo. Eu sei. E foi uma injustiça, porque ela não fez nada de errado. Havia uma outra médica no hospital. Doutora Flávia, eu acho o nome. Ela tinha ciúmes da Cecília. Fez todo tipo de acusação falsa. Espalhou boatos. E ninguém investigou a fundo. Júlia anotou o nome. Flávia Menezes. Isso. Ela era cardiologista também. Trabalhou com a Cecília. Mas não gostava dela. Acho que porque a Cecília era mais querida pelos pacientes. E o que aconteceu com ela? Não sei. Ouvi dizer que saiu do hospital pouco tempo depois. Mas o estrago já estava feito. Júlia agradeceu à senhora e saiu de lá com o coração pesado, porque agora ela entendia. Rafael não havia demitido Cecília por ela ter cruzado a linha. Ele havia demitido Cecília porque acreditou em mentiras. E Cecília pagou o preço por isso. Júlia voltou ao hospital e procurou nos arquivos. Doutora Flávia Menezes. Cardiologista. Trabalhou no São Vicente até 2 anos atrás. Motivo da saída, transferência voluntária. Mas havia uma anotação discreta no prontuário funcional. Investigada por conduta antiética em relação a pacientes. Arquivado por falta de provas. Júlia sentiu a raiva subir. Ela procurou mais fundo e encontrou algo perturbador. 3 reclamações formais de pacientes contra Flávia, todas alegando tratamento frio, negligência emocional, falta de empatia, e uma anotação escrita à mão. Doutora, Flávia demonstra ciúmes profissionais em relação à doutora Cecília Monteiro. Recomenda-se acompanhamento. Assinado por Dr. Augusto Ribeiro. O mesmo médico que havia insinuado que Rafael estava favorecendo Júlia. O mesmo que provavelmente fez a denúncia anônima. Júlia juntou tudo e levou para Rafael. Rafael leu os documentos em silêncio. Quando terminou, ele colocou as mãos no rosto e respirou fundo. Eu arruinei a carreira dela. Você não sabia, Júlia disse, sentando-se ao lado dele. Eu deveria ter sabido, Rafael respondeu, a voz embargada. Eu deveria ter investigado melhor, deveria ter ouvido ela. Mas eu tinha tanto medo de outro escândalo, tanto medo de falhar como diretor.
Que eu só acreditei no que queriam que eu acreditasse. Júlia segurou a mão dele. Então agora você conserta. Rafael olhou para ela. Como? Você vai para a audiência e conta a verdade. No dia da audiência do processo de Cecília, Rafael entrou no tribunal com Júlia ao seu lado. A advogada de Cecília estava confiante. Ela tinha testemunhas prontas para alegar perseguição, abuso de poder, demissão sem justa causa. Cecília estava lá, sentada ao lado da advogada, o rosto pálido, os olhos fixos na mesa. Quando ela viu Rafael, desviou o olhar. A audiência começou. A advogada de Cecília chamou a primeira testemunha, doutora Flávia Menezes. Rafael sentiu o sangue gelar. Flávia entrou na sala, confiante, elegante, com um sorriso profissional no rosto. Ela prestou juramento e começou a falar. Eu trabalhei com a doutora Cecília por 2 anos e posso afirmar que ela era instável emocionalmente. Ela se apegava demais aos pacientes, chorava com frequência, tomava decisões baseadas em sentimentos, não em protocolos. E o doutor Navarro? A advogada perguntou. O doutor Navarro tentou ajudá-la, ofereceu suporte, mas ela recusou. E quando o paciente Marcelo Andrade morreu, ela entrou em colapso completo. Ele não teve escolha a não ser demiti-la. Rafael apertou os punhos, mas então Júlia se levantou. Objeção, ela disse. O juiz olhou para ela surpreso. A senhora não é advogada. Não, mas sou médica e tenho evidências que contradizem esse depoimento. A advogada de Cecília olhou para Júlia, confusa. Quem é você? Doutora Júlia Carvalho. Trabalho no Hospital São Vicente e eu investiguei esse caso. O juiz hesitou, mas então acenou. Pode apresentar. Júlia pegou uma pasta e se aproximou. Doutora Flávia, a senhora disse que a doutora Cecília era instável emocionalmente. Mas eu tenho aqui 3 reclamações formais de pacientes contra a senhora, alegando falta de empatia, negligência emocional e tratamento frio. Como a senhora explica isso? Flávia empalideceu. Isso não tem nada a ver com o caso. Tem sim, Júlia continuou. Porque essas reclamações foram feitas no mesmo período em que a senhora estava trabalhando com a doutora Cecília. E eu tenho aqui uma anotação do doutor Augusto Ribeiro, supervisor na época, dizendo que a senhora demonstrava ciúmes profissionais em relação à doutora Cecília. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Além disso, Júlia continuou, eu conversei com a viúva do Dr. Marcelo Andrade, e ela confirmou que não houve nenhum envolvimento inadequado entre a doutora Cecília e o marido dela. O que houve foi compaixão, humanidade e respeito pela vontade de um paciente terminal. Flávia se levantou, furiosa. Isso é ridículo. Não é, Júlia disse calmamente. O que é ridículo é que a senhora espalhou mentiras sobre uma colega por ciúmes e que o Dr. Navarro foi manipulado a tomar uma decisão baseada em informações falsas. O juiz bateu o martelo. Ordem. Júlia voltou para seu lugar. E então Rafael pediu para falar. Eu cometi um erro, Rafael disse, levantando-se, a voz firme, mas emocionada. Eu confiei em relatos sem investigar a fundo. Eu priorizei a imagem do hospital sobre a justiça. E por isso, eu peço desculpas publicamente à doutora Cecília Monteiro. A sala ficou em silêncio. Mas eu também quero deixar claro, Rafael continuou, olhando diretamente para Cecília, que minha decisão nunca foi baseada em ciúmes ou interesse pessoal. Foi baseada em medo. Medo de falhar como diretor. Medo de repetir erros do passado, e isso não justifica o que fiz, mas é a verdade. Cecília ergueu os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você me destruiu, ela disse, a voz trêmula. Você tirou tudo de mim. Minha carreira, minha reputação, minha confiança. Eu sei, Rafael respondeu, e eu vou carregar isso pelo resto da vida. Mas eu quero que você saiba que eu nunca quis te machucar. Eu só estava tentando proteger. Proteger quem? Cecília perguntou. A todos, mas principalmente a mim mesmo. Cecília olhou para ele por um longo momento, e então, com a voz baixa, disse, eu aceito suas desculpas,
Mas isso não apaga o que você fez. Eu sei, Rafael concordou. E eu não espero que apague. O juiz pediu um intervalo para analisar as evidências. Quando voltou, ele anunciou: considerando as novas evidências apresentadas, fica claro que a demissão da doutora Cecília Monteiro foi baseada em informações falsas. O Hospital São Vicente deverá pagar uma indenização de R$ 500 mil por danos morais e oferecer uma carta formal de recomendação. Cecília assentiu, aliviada. E quanto ao Dr. Navarro? A advogada perguntou. O juiz olhou para Rafael. O Dr. Navarro agiu de boa fé, embora tenha cometido um erro de julgamento. Não há evidências de má intenção, mas fica a recomendação de que o hospital revise seus protocolos de investigação interna. Rafael assentiu. O processo foi encerrado. Depois da audiência, Rafael tentou se aproximar de Cecília. Ela estava parada do lado de fora do tribunal, olhando para o céu. Cecília, ele chamou. Ela se virou. Obrigada, Rafael disse, por aceitar minhas desculpas. Cecília sorriu tristemente. Eu não aceitei por você. Aceitei por mim, porque eu precisava seguir em frente. Você vai voltar para a medicina? Talvez, mas não aqui. Não nessa cidade. Rafael assentiu. Eu entendo. Cecília olhou para Júlia, que estava esperando a alguns metros de distância. Ela é especial, Cecília disse. Não estrague isso. E saiu, mas o conselho diretor do Hospital São Vicente não ficou satisfeito. Uma semana depois, Rafael foi chamado para uma reunião final. Nós reconhecemos que você agiu de boa fé, o presidente do conselho disse. Mas o fato é que sua gestão foi manchada. 2 polêmicas em 3 anos. A confiança está abalada. Rafael assentiu. Eu entendo. Nós gostaríamos que você renunciasse ao cargo de diretor clínico. Rafael olhou para as mãos. E se eu não renunciar? Então nós votaremos pela sua remoção. Rafael respirou fundo. Está bem, eu renuncio. Mas então, ele se levantou e olhou para cada um dos membros do conselho. Mas antes de sair, eu quero dizer uma coisa. Vocês estão certos. Eu cometi erros. Mas vocês também. Porque vocês permitiram que uma cultura de fofoca e inveja crescesse dentro deste hospital. Vocês permitiram que pessoas como o Dr. Augusto Ribeiro e a Dra. Flávia Menezes manipulassem situações para benefício próprio. E vocês nunca investigaram a fundo. Vocês só queriam resolver rápido, assim como eu. O presidente do conselho franziu a testa. Dr. Navarro? Não. Rafael interrompeu. Vocês vão me ouvir. Porque se vocês não mudarem a forma como lidam com esse tipo de situação, vão destruir mais carreiras, mais vidas, e vão perder bons profissionais, assim como vocês perderam a Cecília, e assim como vocês estão me perdendo agora. Silêncio. Rafael pegou sua pasta e saiu da sala. Júlia soube da renúncia no mesmo dia. Ela foi até a sala dele, agora vazia, as caixas empilhadas. Por que você não lutou? Porque eles estavam certos. Rafael respondeu calmamente. Eu perdi a confiança. E sem confiança não posso liderar. E agora? Agora eu vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. O quê? Cuidar de pessoas. Sem o peso de uma instituição nas costas. Júlia cruzou os braços. Você vai desistir de tudo por causa de um erro? Não é desistir. É recomeçar. Ela balançou a cabeça. Você é teimoso. E você também. Eles sorriram. Mas então Júlia ficou séria. E nós? O que acontece com nós? Rafael olhou para ela, os olhos cheios de emoção. Não sei, você ainda trabalha aqui? Eu não. Seria injusto te pedir para... Para quê? Para esperar? Para arriscar? Para sentir? Rafael não respondeu. Rafael, Júlia disse se aproximando. Eu passei a vida inteira mantendo as pessoas longe, porque era mais fácil, mais seguro, mas você me fez querer arriscar. E eu não vou desistir disso só porque as circunstâncias mudaram. Mas sua carreira... Minha carreira vai continuar, mas não aqui. Rafael arregalou os olhos. O quê? Eu pedi demissão, Júlia disse sorrindo. Hoje de manhã. Por quê? Porque eu não quero trabalhar em um lugar que pune pessoas por sentir. E porque
Porque eu quero estar onde você estiver. Rafael ficou sem palavras. Júlia, eu sei que é loucura. Eu sei que é arriscado. Mas pela primeira vez na vida, eu quero fazer algo que não faça sentido no papel. Eu quero fazer algo que faça sentido aqui. Ela colocou a mão no peito. Rafael deu um passo à frente e segurou o rosto dela entre as mãos. Você tem certeza? Absoluta. Ele a beijou. E pela primeira vez em anos, Rafael Navarro permitiu que algo importasse mais do que as regras. 6 meses depois, Rafael e Júlia abriram uma clínica comunitária em um bairro da periferia. O nome, Clínica Recomeço. Era pequena, simples, mas funcional. Eles atendiam gratuitamente 3 dias por semana. Nos outros dias, atendiam pacientes particulares para pagar as contas. Não era glamuroso, não era lucrativo, mas era real. Em uma tarde de sábado, enquanto fechavam a clínica, Júlia perguntou: Você se arrepende de ter saído do hospital? Rafael olhou ao redor, para as paredes simples, os equipamentos antigos, as fotos de pacientes agradecidos penduradas na parede. Não, ele respondeu. Porque foi saindo de lá que eu encontrei o que realmente importa. E o que é? Ele olhou para ela. Propósito, verdade. E você? Júlia sorriu. Brega, mas verdadeiro. Ela beijou o rosto dele. Também acho. Naquela noite, enquanto jantavam em casa, o celular de Rafael tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Alô? Doutor Navarro? Aqui é Cecília. Rafael ficou tenso. Cecília, como você está? Bem, eu só queria te avisar que vou começar a trabalhar em um hospital em Florianópolis. E eu queria agradecer. Agradecer? Por ter tido coragem de admitir o erro. Nem todo mundo faz isso. Rafael sentiu os olhos marejarem. Eu torço por você, Cecília, de verdade. Eu também torço por você. E pela Júlia. Vocês merecem ser felizes. E desligou. Rafael ficou parado por um momento, o celular ainda na mão. Júlia se aproximou. Está tudo bem? Está, ele disse sorrindo. Está tudo bem. 1 ano depois, a Clínica Recomeço era referência na região. Rafael e Júlia trabalhavam lado a lado todos os dias. Eles não eram perfeitos. Discutiam, divergiam, cansavam, mas confiavam e construíam. Em uma manhã de domingo, enquanto tomavam café na cozinha da clínica, uma menina de 8 anos entrou correndo, seguida pela mãe. Doutora Júlia, Doutor Rafael, olha o que eu ganhei na escola. Ela mostrou um certificado de melhor aluna. Rafael e Júlia sorriram. Aquela menina havia sido atendida por eles 6 meses antes. Desnutrição severa. A família não tinha condições de pagar tratamento. Rafael e Júlia cuidaram dela gratuitamente. E agora ela estava saudável, feliz, estudando. Parabéns, Sofia, Júlia disse, abraçando a menina. A mãe se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. Obrigada. Vocês salvaram minha filha. Rafael balançou a cabeça. Nós só fizemos nosso trabalho. Não, a mulher insistiu. Vocês fizeram mais do que isso. Vocês se importaram e saiu com a filha. Rafael e Júlia ficaram ali, parados, olhando a rua vazia. Valeu a pena, Júlia disse baixinho. Cada segundo, Rafael concordou. E juntos, eles voltaram para dentro da clínica, sabendo que no dia seguinte, recomeçariam tudo de novo. Mas desta vez do jeito certo. O preço da confiança não é pago apenas por quem erra, é pago por quem tem coragem de recomeçar, por quem escolhe a verdade em vez da aparência, e por quem entende que amar, de verdade, é construir algo novo onde tudo parecia perdido. Porque no final, não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você se levanta, e com quem você escolhe ficar de pé. Rafael aprendeu isso da forma mais difícil, mas também aprendeu que nunca é tarde para corrigir, para pedir desculpas, para recomeçar, e que às vezes as maiores conquistas não vêm de manter tudo sob controle, mas de ter coragem de perder o controle, de sentir, de arriscar, de confiar. Você faria diferente? Deixe nos comentários e inscreva-se no canal para mais histórias. Romances de Plantão.
onde sentimentos enfrentam limites reais.